Olá, sejam todas bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos bater um papo hoje sobre propósito, mas de uma forma bem diferente, né? Eu quero que a gente converse juntas, que a gente construa juntas essa reflexão sobre propósito e se de fato é possível viver do nosso propósito. Eu vou dar uma abordagem mais voltada para negócios, ou seja, para empreendedorismo. Então, se você é uma mulher empreendedora, essa live é para você. Meninas, que bom! Boa noite! Vamos construir então essa reflexão, né, em torno de propósito. E ontem eu coloquei lá no grupo pedindo sugestões de tema para essa live de hoje. E aí surgiram lá uns comentários, algumas perguntas em torno de propósito e dinheiro, né? Então, onde é que entra um, onde é que entra outro? Eles se combinam, eles são totalmente diferentes. E eu resolvi construir essa live de uma forma diferente, né? Ao invés de a gente fazer só uma reflexão do que é propósito, a gente entender isso mais por um olhar do empreendedorismo mesmo, do empreendedorismo feminino, né? E começar a buscar e trazer essas reflexões. E aí, pra quem não me conhece, pra quem vai assistir depois pelo replay essa live, eu me apresento como uma desenhista de negócios autênticos e com significado, né? E dentro da mentoria, a gente faz uma série de exercícios, eu trago uma série de ferramentas pra gente olhar, né, pra nossa autenticidade, pra nossa essência, pra gente resgatar quem nós somos. Muitas vezes a gente nunca se deu conta do tamanho das nossas potências, dos nossos diferenciais. E a questão do significado, né? Então, como entregar essas potências, como entregar esses valores que a gente tem, todos esses diferenciais para o mundo, né? Como servir isso e fazer a diferença no mundo. E hoje, isso é muito conhecido como propósito, né? E tem muito mito em torno disso. E eu quero trazer um pouco dessas reflexões aí para vocês. Então, é um bate-papo, eu quero que vocês vão colocando as ideias, os conceitos que vocês têm sobre isso. E eu acho então que a gente tem que começar falando por talentos, né? Para falar de propósito, para falar de desenvolver um trabalho com significado, a gente precisa se conectar com os nossos talentos. E por que isso, né? Porque existem estudos, inclusive, que mostram que quando você consegue utilizar os seus talentos ou potencializar os seus talentos no trabalho que você faz, você tem mais tendência a ter sucesso nesse trabalho, né? E quando a gente fala de sucesso, não só você se sentir bem com isso, mas como você ter um melhor e maior desempenho nesse trabalho. E o que são talentos, na verdade, né? Muita gente fica em dúvida, mas eu não tenho talento pra nada, eu não tenho ideia de quais sejam os meus talentos. Talento é aquilo que a gente faz naturalmente, é algo que a gente já nasceu com isso, né? Então a gente já nasceu com uma facilidade para fazer algumas coisas, né? A gente tem mais facilidade para algumas coisas do que para outras, e cada pessoa tem características diferentes. Então a gente acha muitas vezes, sei lá, por exemplo, eu sempre tive facilidade para escrever, mas não é todo mundo que tem facilidade para escrever. Tá? Então o talento ele acaba passando despercebido muitas vezes porque a gente é natural. E como é natural, a gente não valoriza ou a gente não percebe. Só quando alguém fala pra gente, nossa, você escreve super bem, ou qualquer, né, outra característica que de repente vocês tenham, é que a gente percebe, mas não é todo mundo que faz isso. Então, o talento é isso, né? Alguma coisa que é natural em você, que você tem facilidade em fazer. E os talentos, eles podem ser usados, né? Você pode canalizar os seus talentos para utilizá-los de uma forma produtiva, né? Para que eles sejam voltados, sim, para o seu trabalho, tá? E aí, tem alguém aqui que tem dificuldade de identificar os talentos? Tem alguém aqui que não sabe os seus talentos?
Uma coisa que é muito importante também tem gente, né, que a gente fala assim, é algo que é nato, né, que é fácil em você já nasceu com esses talentos. E o legal disso é que é democrático, né, não importa onde você nasceu, a condição social que você nasceu, você veio com talentos, né, e você identificar esses talentos e colocar a serviço do mundo é algo que faz bem, né? Que preenche, que você sente que está entregando valor para o mundo. E ao mesmo tempo você se nutre desse trabalho. Mas a gente precisa desenvolver os nossos talentos, tá? Por quê? Você vê que tem criança, por exemplo, que tem talento para música, né? A criança já tem um talento para música. Mas ela só é competente em um instrumento, por exemplo, quando ela identifica qual instrumento que ela tem mais habilidade. Então ela tem talento para música. Aí ela identifica os pais ou um professor com o tempo identifica um talento, algum instrumento, por exemplo, que ela tenha mais habilidade. E ela só é competente naquilo, ou seja, a gente só masteriza algo que a gente desenvolve, tá? Então os nossos talentos, por exemplo, eu falei que eu sempre tive facilidade para escrever, mas quanto mais eu escrevo, quanto mais eu pratico, quanto mais eu estudo e aprendo também sobre escrita, mais eu me desenvolvo. Então é importante a gente ter isso em mente, por mais que seja algo nato, a gente precisa desenvolver para masterizar. Tá? Beleza, então vamos lá. E aí, propósito, né? O propósito é um conceito até bastante novo, tá? Quando a gente olha para a história do trabalho, inicialmente, né, se era obrigado a trabalhar. Depois, tinha que trabalhar a gente tinha que trabalhar pelo sustento. E as gerações dos nossos pais e dos nossos avós, inicialmente pelo sustento, e principalmente no Brasil, né, que tem muitos imigrantes e tudo. Depois a geração dos nossos pais não tinha essa coisa de propósito. Eles precisavam o quê? Eles identificavam as profissões que pagavam melhor, né, e buscavam estabilidade no trabalho. Era isso que se procurava naquela época. A questão de propósito, ela é muito nova. E essa geração, né, dos millennials, inclusive, eles já são de uma geração onde a gente escuta eles rejeitando, por exemplo, oportunidades, às vezes em grandes organizações, porque não está de acordo com os valores deles. Porque a empresa não tem um propósito bem claro, um propósito bem definido, porque eles não enxergam um significado naquilo que eles estão fazendo. Então, hoje em dia, tem várias, né, a gente escuta muito e diversas histórias, os nômades digitais, as pessoas que resolvem criar um estilo de vida totalmente diferente, alinhado com o que eles acreditam, onde dinheiro não é mais a prioridade, onde se fala muito em causas sociais. E aí, a Pri colocou aqui, é verdade, não tinha essa opção, né? Antigamente nem se falava nisso, então você já considerava essas carreiras onde você teria estabilidade e ganhos, né? Ganhos. Então já quero que vocês fiquem com isso na cabeça, porque nós fomos reflexo, né? Então nós somos criadas por essa geração, né? Você pode escolher qualquer profissão, desde que seja uma profissão sólida, né? Uma profissão ou medicina, ou direito, ou engenharia, alguma dessas aí. Se fosse uma coisa mais alternativa, para alguns pais já ficava um negócio meio assim, nossa, não, vai fazer um cursinho disso, mas faz uma faculdade de administração, alguma coisa nesse sentido, né? Não foi o caso lá na minha casa, muito pelo contrário, minha mãe até me incentivou a fazer turismo, porque na minha época, turismo era considerada a profissão do futuro, então a minha mãe já tinha essa visão de, né, olha, vai lá, né, porque é a profissão do futuro, olha que legal, né, vai explorar essa área que é uma área nova, mas eu sei que isso não é a média dos pais em função de tudo que eles viveram, de todo o histórico, né, passado. E aí, o que acontece hoje, né? Eu percebo que tem dois extremos.
Então, hoje, a gente valoriza muito a qualidade de vida e todas essas questões sociais e ambientais e tudo mais, mas as pessoas se perderam, na minha percepção, se perderam um pouco nessa questão do propósito. Que aí até onde me chamou um pouco a atenção quando eu coloquei esse assunto lá no grupo das Mulheres Lotus, e muitas delas comentaram com coisas assim, mas propósito e dinheiro, né? Agora não lembro o termo que vocês usaram, propósito e remuneração, né? Acho que era algo do tipo. E aí eu fiquei pensando, mas onde é que tá a diferença? Onde é que estão os gaps, né? E aí eu percebo, refletindo, pode ser minha percepção, mas vocês coloquem aí, que talvez criou-se muito um mito em torno de propósito, onde propósito é só a causa, é só o servir, e não está atrelado a questões financeiras também, a ganhos, a lucros, né? Então, a gente vai quebrar um pouco desses conceitos ao longo dessa live, porque afinal a gente está falando aqui de empreendedorismo feminino, né? A gente não tá falando de uma causa social. Então eu tô abordando essa questão do propósito para empreendedoras, né? Para mentes empreendedoras. E tem uma pessoa aqui nos Estados Unidos, gente, eu não encontrei o nome do autor, mas quando eu encontrar eu divido, né, com vocês, onde ele diz que existem 2 tipos de propósito. Um propósito primário e um propósito secundário. E eu acho que tem bastante sentido até na forma como ele coloca essa abordagem. Por quê? Quando a gente fala em propósito de vida, né, que é o nosso propósito primário, qual que é o seu propósito de vida? Quem sabe? O propósito primário, né, o nosso propósito de vida, qual é, gente? Qual que é a gente veio para esse mundo para quê? A Marcela tá colocando ser feliz, né? Então, o nosso propósito de vida, a gente ganhou vida. Para quê? Para viver a vida, para sermos quem nós somos, tá? É tão importante a nossa vida que o nosso propósito primário é viver a nossa vida da melhor forma que a gente puder. É ser quem nós somos. Porque a gente veio para o mundo desse jeito, com os talentos que a gente tem, da forma como a gente é, como a gente veio, por uma razão. Para ser quem nós somos. Isso já é suficiente. Eu até coloquei uma pergunta nos stories essa semana. Você tá vivendo a vida ou você tá passando pela vida? Porque viver a vida é diferente de passar pela vida. Viver a vida é experienciar a vida como ela se mostra, né? É aproveitar os momentos presentes e não passar pela vida. Tem gente que passa, né, que nem tá sentindo, nem tá percebendo a vida, tá completamente no automático. E tem muita gente que tá paralisada na vida por esse mito, essa questão toda que foi criada em torno do propósito. Como se as pessoas te olhassem torto porque você não tem um propósito, né? Porque você não sabe o seu propósito. Tem gente que tem projetos lindos para serem colocados a serviço do outro, mas que de repente não acham encontrar o seu propósito, não acham que é grande o suficiente e não colocam isso no mundo, né? Então, é o que a Luísa colocou, ser a gente mesmo é o segredo do sucesso, tá? Então, gente, a primeira coisa é desmistificar, você precisa ser você. Agora, a gente fala muito, né? Você precisa ser você precisa se conectar com a sua essência. Quem é você, né? Então, muita gente nem sabe. A gente, né, nós nunca fomos ensinados na escola, não tinha programa de autoconhecimento. Um dia eu ainda vou dar aula para a escola sobre autoconhecimento, porque eu acho que é uma coisa que a gente tinha que trabalhar desde a infância, para não chegar na fase adulta, onde a gente está totalmente desconectado da nossa essência, não sabe nem quem somos, a gente não tem nem noção direito de quais são os nossos talentos e as nossas paixões, né? E a Thelma colocou isso, parece algo tão básico ser feliz que ficamos buscando algo para complicar no que é tão simples. Exatamente. Então, esse é o primeiro passo, você saber quem é você e ser você, tá? Não precisar ser uma pessoa diferente
para cumprir padrões sociais, para pertencer, né? Porque aí você não tá sendo você, aí você não tá cumprindo o seu propósito de vida. E o propósito secundário é um propósito, sim, associado ao servir, né? Associado ao trabalho. E aí, quando você identifica na raiz quem você é, qual a sua essência e qual é o seu desejo de servir a uma necessidade do mundo, aí sim você tá cumprindo o seu propósito de trabalho, seu propósito secundário também, servindo o mundo de alguma maneira, fazendo do mundo um lugar melhor. E eu também quero desmistificar algumas coisas em torno disso, tá? Tem uma coisa que é muito interessante também, que algumas pessoas comentam, né, em torno de propósito. Tem gente que tem bastante clareza, né, de qual é esse servir, né, de que maneira gostaria de servir as outras pessoas. Outras ficam bem confusas em relação a isso. Mas, muitas vezes, a gente assim, tem sinais do universo, eu vou te dizer, e a gente que não dá ouvidos, né? Então, por exemplo, por muitos momentos, assim, por diversos anos ao longo da minha vida, aconteciam situações muito interessantes, onde eu às vezes estava na fila de um banco, já teve situação de uma pessoa vir trabalhar na minha casa, teve uma situação na escola do meu filho, ele estava na escola só há 3 semanas, e eram situações assim bem similares. A pessoa não tinha intimidade comigo, a gente não tinha intimidade assim, eu não conhecia a pessoa da parte... particularmente, né, era uma pessoa estranha pra mim, às vezes na fila do banco, você imagina. E a pessoa começava a conversar comigo e de repente aquela conversa engatava em algum assunto, normalmente mulheres, e algum assunto ligado à carreira. Isso foi por muitos anos. E de repente a mulher abria a vida dela, né? Essa situação aí que aconteceu na escola do meu filho, eu já tinha até Instagram, eu nem era coach na época, eu acho que eu nem era coach na época. E eu até coloquei isso no Instagram falando, nossa, acontece comigo com muita frequência, que é a sincronicidade, né? E acontecia muito comigo, a pessoa chegar e se abrir pra mim do nada, abrir a vida. E nesse caso, o meu filho tava 3 semanas na escola com aquela professora e ela vem e me fala que ia sair. E começou a contar por que ela ia sair da escola. Você imagina eu, né? Bebê, meu filho tinha menos de 2 anos, tava entrando na escola pela primeira vez. E aí a professora vem e me conta que ia sair, né? Então aconteceram... Mas tudo bem, eu nunca parei pra dar atenção a isso. Nunca parei pra dar ouvidos a isso. Quando eu saí do corporativo, fui empreender também, e eu tava muito confusa, muito perdida do que eu queria, eu tinha uma energia, uma coisa dentro de mim, era uma força que, não sei te dizer, que me dizia que tinha algo a mais, que eu tinha que servir, que eu tava pra servir, mas eu não sabia o que era. E aquilo me sufocava um pouco. Porque aí eu comecei a buscar na internet. Quando você começa a buscar e você tá muito perdida, tudo que indicam é que você encontre a sua paixão, né? E aí depois que você encontra a sua paixão, que você encontra o seu propósito. Quando você encontra o seu propósito, e aí você vê muitos gurus falando disso, parece que a sua vida profissional muda e você vive feliz para sempre. Então eu entrei nessa pilha em um certo ponto da minha jornada aí de autoconhecimento, e isso fez muito mal pra mim, porque você acaba ficando nessa busca desenfreada de algo que você não faz a menor ideia do que seja, quando na verdade é algo muito simples, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que vocês se conectam com o propósito de vocês, porque na verdade propósito é algo que já está com a gente, e muitas vezes é algo que faz parte da nossa história, que sempre esteve na nossa história, e a gente só precisa se conectar, só precisa dar ouvidos para isso, né? Então hoje fica muito fácil para eu chegar aqui para você e falar o que foi essa sincronicidade de pessoas que vinham se abrir para mim e falar de carreira, né? Falar de uma dificuldade profissional que elas estavam atravessando, porque hoje eu sou coach de carreira, eu atendo mulheres e eu sei muito bem por que eu tenho empatia por mulheres, mas hoje... Antigamente eu não tinha essa clareza. Então, muito provavelmente, isso também pode acontecer com algumas de vocês e a gente não percebe, porque a gente não tá ligada, né? Não tá ouvindo, dando ouvidos para o que tá acontecendo ao entorno da gente. A gente tá nessa vida louca, né? No automático, na correria, acha que a pessoa, né, tá desabafando e só, e não presta atenção. Então, o propósito, né, é importante assim, eu gosto muito de dizer também que o propósito é uma causa, né, ao invés de você ficar
criando muita expectativa, pensa que é uma causa que você tem, é a causa que você luta. E essa causa não precisa ser algo para a vida inteira, porque à medida que você evolui, né, como pessoa, que você se desenvolve, o seu propósito também se desenvolve. Às vezes você começa o seu negócio, a sua empresa, com uma finalidade, com um foco. De repente as coisas vão crescendo, vão mudando, você vai expandindo, outras pessoas começam a chegar. Eu, quando comecei, eu tava fazendo um trabalho voltado para mães, né? E aí, quando eu comecei a fazer esse trabalho voltado para mães, mulheres mais maduras, que às vezes já têm os filhos criados, já até saíram de casa, começaram a chegar com as mesmas necessidades que eu tava oferecendo, que eu tava atendendo aquelas mães, né? E aí eu abri esse leque para mulheres em geral também. Enfim, e aí foi abrindo. Por isso que eu quero dizer para vocês é que, para que vocês não fiquem presas, né, em encontrar qual é essa causa da vida inteira de vocês. Prestem atenção qual que é o chamado que vocês estão tendo nesse momento. Como é que vocês estão sentindo esse chamado nesse momento? E atendam esse chamado, né? E se deem a oportunidade de, se daqui 1 mês, daqui 2 meses, vocês tiverem um outro chamado, vocês atenderem esse chamado. E tudo bem, porque é um chamado da vida, né? Das coisas. A vida, tá em movimento. E quando você se coloca em movimento, você vai escutando e vai seguindo esses chamados, tá? É assim que a vida funciona. Então é interessante você dar um tempo e para refletir, né, do porquê você faz o que faz. Por que você criou esse negócio? Por que você tem vontade de criar essa empresa, de criar esse negócio, né? É importante você fazer perguntas, saber fazer perguntas e encontrar respostas, né? Porque outro dia eu tava fazendo uma mentoria e aí eu até disse isso pra ela, né? Eu falei assim, se você não sabe formular uma pergunta do que você quer exatamente, como é que você vai pedir pra alguém te ajudar, seja um coach, seja um mentor ou seja o universo, né? Como é que você vai pedir pra alguém te ajudar se você não sabe nem o que você precisa responder, quais são as perguntas que você precisa de resposta? Então, dentro desse processo, né, de propósito, de encontrar uma causa, saber fazer perguntas é algo que é muito importante, né? Encontrar respostas também. E outra coisa, né, que aí, como eu já falei pra vocês, é você se colocar em ação, se colocar em movimento e ir refinando ao longo do caminho. Então, quando eu comecei, era uma coisa que eu tinha um chamado, eu tava bem conectada com as mães, mas o meu propósito foi se refinando. Então, a clareza exata da mulher que eu queria ajudar, que eu queria servir, e de como todas as minhas potências, os meus talentos podem vir a entrar a serviço dessa mulher, muito disso foi se refinando e continua se refinando à medida que essa mulher vai trazendo as necessidades dela pra mim, tá? Eu gosto muito, quem trabalha comigo sabe que eu gosto de trabalhar o propósito em 3 níveis. Por quê? Porque o propósito não é só servir, não é só se doar, né? O propósito também tem um retorno para você. E eu gostaria que vocês começassem por vocês. Então façam essa reflexão no momento atual, no momento presente, né? Qual é o seu porquê? Qual é a sua razão para criar esse negócio? Tá? Para você. Pode ser que você queira fama, pode ser que você queira dinheiro, pode ser que você queira ser valorizada, se sentir valorizada. Não importa qual é o seu propósito, a sua causa para fazer o que você faz. Mas é importante você saber o que é. E não tem essa que tem que ser uma causa social, linda, maravilhosa. Se for dinheiro, que seja dinheiro, não importa. É aquilo que significa que é importante pra você, tá? Então, primeiro, pensa nisso. Qual que é o seu propósito? E o segundo nível, né, que eu gosto de trabalhar propósito, já seria uma camada, assim, onde a gente incluiria as pessoas que a gente ama, né? Então, primeiro, a gente faz por nós mesmos. Qual que é o nosso propósito? A segunda camada, eu diria, são das pessoas que a gente ama. Então, eu, por exemplo,
quando eu comecei, né, a empreender e a passar por cima da vergonha, da minha timidez, e não só isso, mas quando eu resolvi encarar de frente os meus medos, as minhas crenças e criar um negócio que eu acreditasse, né, que tivesse a minha cara, os meus valores, eu olhava muito para os meus filhos, né? Então, quando eu comecei, eu tinha só um filho homem. E eu tinha muito uma preocupação de que o meu filho homem não enxergasse a mãe como uma mulher que se sacrifica pela família, né? Então, a minha mãe deixou de trabalhar, deixou de fazer o que ela ama, de viver uma vida feliz e realizada para cuidar de mim. Então eu tinha essa preocupação de mostrar para o meu filho que a mulher também tem o espaço dela, também tem os desejos dela, também tem as vontades dela, que não é só o homem que vai se realizar enquanto a mulher assume tudo em casa, assume toda a família. Quando eu tive uma filha mulher, aí nasceu a minha filha, esse peso de responsabilidade de mostrar pelo exemplo de que a gente pode e deve lutar pelos nossos sonhos, né, de que relacionamento é parceria, né, de que não é só a mulher que cuida da casa, só a mulher que se doa, da importância da gente construir juntos, né? Então, a Rê tá colocando aqui, nossa, exatamente como me sinto hoje. Então, Rê, isso me empoderou de um jeito a seguir com o meu negócio, porque negócio não é fácil. Começar um negócio do zero, sendo mãe ou não sendo mãe, nos dias de hoje, onde parece que tem tudo, né? Todo mundo já tá fazendo tudo. Não é fácil, sem contar as nossas crenças, os nossos medos, tudo que a gente tem que lidar. E ainda mais quando é um negócio digital, como foi o meu caso, que era uma experiência totalmente nova. Você tem que fazer vídeo, tem que fazer live, tem que fazer stories. É uma outra exposição de quando eu ia pro corporativo, né? Eu tava dentro do corporativo e a minha exposição era bem limitada. Então a gente tem que lidar com uma série de coisas. Se você não tem uma causa grande o suficiente para te fazer engolir o medo, a vergonha, né? Você não vai, você trava. Então, primeiro você tem que ter uma causa sua. Segundo, pensa, né, numa causa secundária, onde envolva as pessoas que você ama. E em terceiro lugar, sim, uma causa que seja uma entrega sua para o mundo, né? Uma diferença que você faz no mundo. Então hoje, muitas vezes eu tô muito cansada, eu tive insônia, eu não dormi bem, coisas aconteceram, mas eu penso nas mulheres que estão dependendo de mim, que estão dependendo de um texto que eu vou postar, que aquele texto pode ser o que vai fazer, o que vai motivá-las a seguir naquele dia, a criar coragem para aquele dia, né? Quando eu faço um story, os stories, e de repente eu recebo uma mensagem no direct, nossa, Lu, me identifiquei muito, obrigada. Isso pra mim já valeu, né? Às vezes eu, antes de fazer uma live, eu tô acabada, um dia super puxado, super cansativo, eu penso 1000 vezes, não, hoje eu vou cancelar, hoje eu não vou fazer. Mas eu falo, não, que entre uma pessoa, que entrem 2 pessoas, que entrem 3 pessoas, não importa, que estejam com vontade de ouvir o que eu tenho pra dividir, pra mim já valeu. Né? Então, eu tenho essa causa também de servir essa mulher que quer trabalhar com o que ela ama, que ela quer desenvolver um negócio autêntico, onde ela se enxergue nesse negócio, onde os valores dela estejam presentes nesse negócio, que tenha significado para ela e para o mundo, né? Mas que ela considere também que seja um negócio onde ela possa considerar a vida dela, né? A vida dela de uma forma holística mesmo, a saúde dela, os relacionamentos, a família e todas essas questões. Então é para essa mulher que eu sirvo, é para essa mulher que eu trabalho todos os dias, né? Então eu gosto muito de trabalhar propósito nesses 3 níveis. Tudo bem, gente? Tudo bem até aqui? Vão colocando as perguntas de vocês, porque se deixar eu falo assim 3 dias e 3 horas a fio, sem parar desse assunto, porque eu acho esse assunto fascinante, né? E o que nos impede então de viver esse propósito, tá? O que nos impede? Uma das coisas que nos impede de viver o nosso propósito é o fato de que muitas de nós jamais fomos incentivadas a seguir os nossos talentos, tá?
Então, de repente, sei lá, você tinha um talento pra música, né? Ai, que bonitinha, vai fazer uma aulinha de música ali, mas ó, você escolhe uma dessas carreiras, ou arquitetura, ou engenharia, ou direito, medicina, né? Então, muitos de nós, os talentos eram vistos como, é uma diversãozinha, é uma bobeirinha, mas vai escolher uma profissão séria, tá? Isso faz parte da domesticação, né? Onde nós somos submetidas, onde o foco sempre foi a estabilidade, vai escolher uma carreira sólida, vai fazer uma boa faculdade, vai fazer sua pós-graduação, né? Então vai cuidar, vai trabalhar numa boa empresa, vai trabalhar numa multinacional. Ou já presta para um concurso, já sai da faculdade, já começa a estudar para um concurso público. E aí, eu não estou criticando os nossos pais, porque lembra que a gente falou no começo da live que era o momento, né? Principalmente quem viveu crises financeiras, era muito importante, fundamental, que você tivesse estabilidade financeira. Então, bem natural, né? A gente ter tido essa criação. A Jéssica tá colocando aqui, ó, todos nós deveríamos colocar nossos talentos no altar. Exatamente, porque a gente nasceu com isso, a gente veio com isso. Então, a gente tem que, trabalhar muito esses talentos, porque é algo que a gente faz naturalmente, não é forçado, tá? Então, uma das coisas que dificultam com que a gente vive o nosso propósito é isso, a gente nunca foi incentivado e a gente fica com a cabeça de que, isso daí não dá dinheiro, né? Isso daí não dá pra fazer, pra construir um negócio em cima dos meus talentos. Não dá pra usar meus talentos no negócio, porque isso aí é hobby, né? É bobeira. Tá? Então esse é o primeiro caso. O segundo caso que impede a gente de viver os nossos talentos, a segunda situação, é o fato de que a gente cria uma ilusão de que propósito tem que ser algo divino, né? Então tem que ser algo extraordinário. O meu sonho, meu propósito é acabar com a fome no mundo. Coisas assim, né? Que parece que só terão importância ou valor se for algo muito grande. E de fato, existem pessoas que têm esse propósito, existem médicos, né, que viajam em países que estão em guerra para servir, esse é o propósito deles e tudo. Mas, gente, o propósito de todo mundo não precisa ser um propósito assim, porque ele precisa ser extraordinário para você. Tá? Ele precisa ajudar as pessoas com as quais você serve. Então, procura atuar, ou seja, procura focar em servir as pessoas que estão mais próximas de você, identificar necessidades que os seus talentos poderiam ajudar de pessoas que estão perto de você, no seu bairro, na sua cidade. Depois você pensa em escalar isso para o seu país. Enfim, de repente, dificuldades que você tenha hoje em dia, né? Que foi algo que eu vivi, por exemplo, meu propósito também saiu daí, né? Ou como eu falo para essa mulher, eu fui essa mulher lá atrás. Né? Essa mulher que queria trabalhar com o que ela ama, mas que se deparava com cobranças em posições sociais que eu nem tinha consciência disso, né? Então eu me impunha uma série em função das crenças, de todas as coisas que eu tinha vivido e aprendido, nem era muito consciente todo o peso e a cobrança que eu me colocava sobre as crianças, a casa, né? E ainda o sonho de querer trabalhar e tudo. Então eu fui essa mulher lá atrás e hoje eu ajudo essa mulher. Então às vezes essa dificuldade que você tá tendo hoje, essa situação que você tá vivendo hoje, ela tá na sua vida, nesse momento na sua vida justamente para que você consiga superar e dar a mão para outras pessoas. Porque propósito é assim, ó. É uma mão aqui e outra aqui. Alguém tá me dando a mão aqui em cima para eu subir. E eu tô estendendo a mão para uma pessoa que ainda não chegou aqui. E a gente é uma escada, a gente vai subindo todo mundo junto, né? Então, com certeza eu tenho os meus mentores, os meus coaches, as pessoas que me ajudam hoje, que estão me dando a mão para que eu suba, para que eu continue crescendo e me desenvolvendo. E eu tô aqui estendendo a mão para você, para que você venha aqui para esse degrau, para onde eu tô, tá? A Rê tá colocando aqui. E quando não sabemos qual é o nosso talento? Eu falei um pouco disso, Rê, no começo da live. Deixa eu terminar agora
a parte de propósito, e aí eu vou voltar lá para te dar algumas dicas de como você descobre os seus talentos. Me lembra, tá? Se eu falar na hora, acabou, alguém tem pergunta, aí você me lembra. Só para não perder o raciocínio agora do propósito, aí eu volto lá no talento. Então vamos lá, galera. Falei isso, né, que a gente não valoriza, falei que a gente imagina o propósito como algo divino, extraordinário. A questão da planilha de Maslow também, vocês lembram da planilha das necessidades de Maslow, né? Então, quando a gente não tem as nossas necessidades básicas atendidas, quando a gente não tem alimento, quando a gente tá totalmente sem grana, não se sente seguro, não tem saúde, né? Ou, enfim, não tem acesso à saúde, aos cuidados da nossa saúde, todas essas questões, ninguém tem cabeça para pensar em servir, para pensar em propósito, se as próprias necessidades individuais básicas não estão sendo atendidas. E por isso que eu bato bastante na questão de que a gente tem que começar pelo nível 1, né? Pela a nossa necessidade, o nosso propósito para fazer o que a gente faz. E por fim, tem essa mulher aqui com a mão no rosto, que eu percebo que muita gente não vive o seu propósito por falta de coragem, né? Falta de coragem, os medos. A pessoa quer voar, mas não quer sair do chão. Ela quer fazer o que ama, ela quer chegar no destino, mas ela não quer fazer a travessia. Alguém se identifica com isso? Com essa pessoa que sonha com aquele destino, mas que tem medo de viver a travessia. Então, a pessoa que não se permite viver a travessia, que com certeza na travessia vai ter muitas glórias, muitas conquistas, mas muitos fracassos também, ela não vive o propósito dela, né? Ela tá sempre com medo de viver esse propósito. E por que essa questão de propósito virou algo tão importante, né? Além da gente passar a valorizar muito mais o tempo de vida, da gente ter percebido que a vida passa rápido e a gente sentir essa necessidade de fazer um trabalho com significado, já que a maior parte da nossa vida a gente passa trabalhando, né? De segunda a sexta-feira, se você for colocar quantas horas do seu dia você tá trabalhando ou tá pensando em trabalho e multiplicar isso pelos anos de trabalho, você vai ver que é uma quantia muito grande da sua vida. Então, a gente começou a ter essa necessidade de fato de enxergar valor naquilo que a gente faz, né? Porque quando a gente está trocando o nosso tempo, a gente está trocando tempo de vida por algo. E aí as pessoas passaram a questionar, né? Será que só dinheiro é suficiente para que eu troque a minha vida? Será que eu não consigo ganhar dinheiro e enxergar valor e fazer um trabalho com valor, né, com propósito? E sim, né, a gente está vendo inúmeros casos aí de negócios construídos em cima de causas muito importantes e que são negócios sustentáveis, tá? Para isso precisa vencer o medo, precisa, enfim, trabalhar todas as questões que a gente vem falando ao longo dessa live. Tem também a questão do senso de contribuição, né? A gente se sente mais feliz, não é assim? Quando você ajuda alguém, isso não te faz bem? E até muita gente chega pra mim e fala: ai, Lu, o meu propósito é ajudar as pessoas, né? Mas todo mundo tem esse desejo. Você quer ajudar as pessoas de que maneira, né? Quais são os seus talentos? Quais são as suas paixões? Como você pode colocar isso a serviço das pessoas? Outro erro que eu vejo as pessoas cometerem muito é achar que existe só uma forma de usar os talentos e as paixões a serviço das pessoas, né? Era como se eu imaginasse que a minha habilidade de escuta, que a minha facilidade de me conectar com as pessoas, de ajudar as pessoas a enxergarem as potências delas e encontrarem maneiras de colocar a serviço do mundo, era como se eu limitasse isso só ao coaching, né? Então, assim, a única forma que eu tenho de fazer isso é através do coaching. E na verdade não é. Eu posso fazer isso de inúmeras maneiras, dando aula. Eu posso fazer isso em todos os trabalhos que eu tive. Se eu for olhar para trás,
mesmo os trabalhos que eu atendia o cliente, mesmo o trabalho que eu tive, que eu era atendente de call center, de cartão de crédito, tinha cliente que cantava pra mim, né? Teve um cliente que cantou: se todos fossem no mundo iguais a você. Por que esse cliente cantou pra mim? Porque eu me conectei com ele, eu escutei o cliente. Então essas habilidades, esses talentos, que a empatia, que é muito natural, que eu tenho, não é porque eu sou coach. Em tudo que eu faço, o meu propósito tá lá. Então, por que eu tô falando isso e fiz um pausa aí, treme o vídeo? Porque muita gente vive infeliz hoje no trabalho que exerce porque acha que só vai viver o propósito quando X coisa acontecer, tá? Então, o ideal é que você consiga viver o seu propósito, viver essa sua causa já no que você faz hoje. Eu sei que existem empresas que são super travadas, super difíceis, ambientes super lineares, onde você não consegue, né? De repente você tá numa função totalmente fora, como eu fiquei muitos anos fazendo planilha de Excel, né, pra auditoria, que é uma coisa que, nossa, eu odiava, fiquei anos fazendo aquilo. Então ali, sei lá, 1% dos meus talentos estavam sendo aplicados, então ali realmente não tinha jeito, não tinha. Então quando não tem jeito, você se coça, né, você trabalha numa transição de carreira planejada, para aí sim você migrar. Mas o que eu quero que você tenha em mente é que, tudo bem, Lu, vou virar coach agora, um exemplo. Amanhã você quer, além de coach, você quer, sei lá, fazer constelação familiar, quer fazer psicologia, quer fazer outras coisas. E tudo bem, é isso que eu quero te dizer. Porque você vai colocar quem você vai trazer o seu propósito para tudo que você faz. Beleza? Vão colocando as perguntas aí onde está a interrogação. Eu já vou abrir os comentários. Eu tenho só mais um slide para vocês. Como você sabe que você está vivendo o seu propósito ou que o seu negócio, né, tá representando o seu propósito? Através do produto ou serviço que você vende, que você oferece, né? Então, se é um produto que faz o mundo melhor. Lembrando que fazer o mundo melhor não precisa ser uma coisa de outro mundo. O trabalho que eu faço, por exemplo, todos os dias, ajudando mulheres a serem mais felizes através do seu trabalho, eu acho que eu faço o mundo melhor, tá? Então, isso. Segunda coisa, quando você vive a vida todos os dias e não só de final de semana, tá? Então tem muita gente que passa os dias, né? Ou seja, a maior parte da vida muito infeliz, muito frustrada, e deixando para viver a vida somente aos finais de semana. Então, se a sua rotina, por exemplo, faz sentido para você todos os dias, você tá vivendo o seu propósito, tá? Quando também os seus valores estão presentes naquilo que você faz, nas pessoas com as quais você serve. Por exemplo, não adianta eu fazer o trabalho que eu faço, né, enxergar a forma como eu enxergo, se de repente eu começar a atender clientes, mesmo que sejam mulheres buscando trabalhar com o que elas amam, que não tem os mesmos valores ou não tem uma incompatibilidade de valores, né? Então, sei lá, se viessem mulheres assim, Lu, quero construir um negócio, mas é um negócio que, sei lá, que vai danificar a natureza, que é um produto químico que eu vou lançar e tarará, tipo assim, tá contra os meus valores, não vai me fazer, eu não vou me sentir atendendo o meu propósito se eu servir uma mulher dessa, mesmo que ela tenha as características. Se você trabalha para uma empresa que está totalmente desalinhada aos seus valores, você também não vai estar servindo o seu propósito, né? Você não vai sentir que seus talentos estão a serviço do mundo, né? Então essas questões aí são importantes para a gente levar em consideração. Por isso que quando a gente tem negócio, a gente define uma persona, né? Define o público que a gente quer atender, o público que a gente quer trabalhar. E para que a gente faça essa definição, a gente precisa ter clareza de quais são os nossos valores, quais são os nossos talentos, quais são as nossas paixões, as nossas habilidades, que é um trabalho que eu faço muito forte dentro da mentoria, desenhando sua carreira. Eu tô o tempo inteiro trazendo as mulheres para essas questões internas e depois a gente vai olhando fora, tá? Bom, vamos falar agora como ganhar dinheiro com propósito.
se é uma questão importante para vocês. Imagino que seja, né? Porque a gente tá falando aqui de empreendedorismo. E por que é uma questão super importante a gente falar de dinheiro e como ganhar dinheiro com o meu propósito? Se meu propósito é ajudar essas mulheres, por exemplo, você imagina, quando o meu negócio cresce, eu aumento o meu alcance, né? Eu posso ajudar mais mulheres, eu posso ajudar de repente a estender, além de mulheres, ajudar homens, ajudar, enfim, eu posso expandir esse meu propósito para muito mais gente, nos 3 níveis, tá? Tanto das minhas necessidades pessoais, tanto em relação às pessoas que eu amo, que estão no 2º nível, quanto esse 3º nível do meu propósito. O mesmo para quem tem dificuldade de falar do seu produto, de falar do seu serviço, isso é um assunto para uma outra live, mas se você tem um produto que pode ajudar, que pode impactar tanta gente e você não fala do seu produto, você não vende o seu produto, não monetiza com aquele produto, você tá causando um dano ao mundo, na verdade, né? Porque você tem os talentos, você conseguiu compactar aquilo em um projeto, em um negócio, em um produto e você não vende, você não oferece, então você está impedindo que as pessoas se beneficiem dos seus talentos, do seu trabalho, do seu propósito. E, mais importante ainda, você só consegue sustentar isso se isso te sustentar o seu negócio, tá? Então vamos acabar com essa mentalidade de que propósito está desconectado de remuneração. Muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. Quem trabalha com propósito, a gente tem uma causa tão forte, tão grande, que a gente tem que estar o tempo inteiro olhando nos números, com resultados bem focados, bem estratégicos, bem objetivos. Não é viver o lalala, não é na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê, porque isso não sustenta, tá? Isso é bom na música, nos negócios não sustenta, chega uma hora que acaba. Então, não importa qual seja o seu propósito, aí eu vou falar como é que você vai ganhar dinheiro com isso. Então, a primeira coisa que você vai fazer, tem esse cafezinho aí. Você vai conversar com as pessoas, você vai marcar um café virtual, você vai identificar quais são os seus talentos, como é que você vai servir isso para o mundo, né, através do seu propósito, através da causa que você tem, e você vai buscar se conectar com pessoas que já façam isso, para ver o que elas fazem, para ver como elas fazem, né, para ver como quais são as dificuldades, as facilidades, o que elas enxergam, tá? Desse mercado. Você vai estudar o mercado. Lembra que é uma coisa planejada, estratégica. Você vai também fazer pesquisas. Sim, precisa estudar muito, tá? Você tem uma causa muito grande. Então você vai fazer pesquisa no Google. Sei lá, se o seu propósito é trazer mais beleza, é trabalhar a autoestima das mulheres através da maquiagem, você vai colocar lá no Google como ganhar dinheiro com maquiagem. E aí você vai ver as inúmeras possibilidades que aquilo te cria, que aquilo te abre. Você vai pesquisar nas mídias sociais também, né? Então, aquele assunto específico que você escolheu para focar, para trabalhar, no meu caso, eu falo de construção de negócios, eu falo de transição de carreira, então é pesquisar esses assuntos. Minha bateria tá acabando aqui, não sei. É pesquisar esses assuntos e ver o que as pessoas estão falando sobre isso. Vamos ver aqui. E ver o que as pessoas estão falando sobre isso. Quais são os produtos mais vendidos? Quais são os temas abordados nessa área? Quais são as perguntas frequentes? Você vai buscar por referências de sucesso no seu mercado, na área que você atua. Você não vai só, de novo, pensando só na casinha de sapê, né? Pensando no seu negócio, eu tenho um propósito, meu propósito é tão grande, mas ninguém compra, ninguém se interessa. Então, assim, você vai trabalhar a estratégia, você vai trabalhar o foco, né? Então, você vai fazer esse estudo, sim, buscar referências. Outra coisa, esse porquinho aí com garfo, né? Eu quero te perguntar se você consome o que você vende. Porque muita gente quer vender um negócio que ela mesma não consome, que ela mesma não é cliente daquilo. Tá? Então era como se eu vendesse mentoria para vocês e eu nunca tivesse feito mentoria.
Era como se eu vendesse coaching pra vocês e eu nunca tivesse feito coaching. Que assim, é legal pra você, mas eu não uso. Então é importante sim você ser cliente do que você acredita, do que você vende, você saber quais são os gaps do mercado. O que você também, como consumidora, percebe como gap no mercado, como coisas que o mercado pode ser melhor. É óbvio que você não vai ser a única referência, que você vai interagir com outras pessoas também nesse sentido, mas você precisa consumir o que você vende, né? Ser uma cliente também do que você vende. Se colocar em movimento, né? Eu acho que eu tô falando isso do início ao fim, porque conforme você vai se colocando em movimento, você vai percebendo as coisas que fazem sentido, que não fazem sentido, não só para fora, não só para o mercado, como o mercado recebe, como o mercado reage, mas o quanto aquilo faz sentido para você. Eu pesquiso de repente os meus concorrentes e algumas coisas eu acho que não fazem sentido para mim, né, para o que eu acredito. Então não é porque todo mundo tá fazendo que eu vou fazer também, tá? Então vai ser sempre um movimento de fora para dentro, de dentro para fora. Você vai sempre fazer esse movimento. E aí eu coloquei também para não ser mais do mesmo, né? Que é esse aviãozinho vermelho que tá saindo aqui. Ou seja, não fica buscando, né, copiar ou padronizar o que todo mundo tá falando, o que todo mundo tá fazendo. Como é que você é diferente, né? Porque sem você. Luciane, mas como assim? Você é uma composição de crenças, de valores, de talentos, de experiências que fazem de você quem você é. Então, identifica todas essas questões, né, e coloca isso no seu negócio. E coloca isso, pega os seus talentos, faz essa união de toda essa misturinha aí, essa sopa de legumes que é você, e você coloca isso e desenha um negócio do seu estilo, com a sua cara, como não vai ter nenhum igual. Coach tem inúmeros que falam de transição de carreira, centenas, milhares, nem sei, que falam de empreendedorismo feminino, muitos, né? Mas tem coisas, tem características que eu apresento, que eu trago para vocês, que vocês se conectam comigo. E tudo bem, tem espaço para todo mundo no mercado, tá? Então, o ideal é que você saia da média, né? Que você seja realmente você. Enfim, para quem precisa de ajuda com isso, de fazer essa identificação toda, é um trabalho de autoconhecimento voltado para a carreira, né? Eu te ajudo com isso. Para quem precisa de autoconhecimento, tá totalmente perdida no rolê, não sabe do que gosta, não sabe o que veio fazer no mundo, não sabe seus talentos nem nada de nada, faz o You in a Pocket, né? Que é meu programa de autoconhecimento. Quem já tá com um projeto que não consegue tirar do papel, já definiu que vai fazer uma transição de carreira, alguma coisa nesse sentido, eu tenho a minha mentoria em grupo desenhando a sua carreira, né? Só que esses programas, eles estão fechados agora. Eu tô até pensando em abrir uma lista de espera para mentoria. Muita gente tá perguntando, tá procurando, mas isso não te impede de já começar. Já começa a fazer esse trabalho, assiste a live de novo, escuta as perguntas que eu fiz ao longo da live, para um tempo, responde num caderno, né? E começa já a fazer esse trabalho de autoconhecimento voltado para sua carreira e para o seu negócio. Porque aí, eu vou ser sincera com você, quando o que é natural em você encontra uma necessidade do mundo, e não só isso, você faz desse seu natural algo que você desenvolve constantemente, mas você adiciona isso, os seus superpoderes, os seus temperinhos secretos, você cria como se fosse um campo de isolamento no mercado. Não é que você não vai ter concorrência, mas você cria uma coisa muito única, muito sua e muito natural para você, onde você se sente energizada, onde é aquilo que eu falo todos os dias, né? É um trabalho que você entrega frutos que nutrem outras pessoas, mas pensa como se fosse uma árvore, né? Que dá frutos. Para que essa árvore entregue frutos deliciosos, saudáveis e tudo, essa árvore precisa ser uma árvore nutritiva, uma árvore nutrida, nutritiva não, né? Uma árvore saudável, bem nutrida. Ou seja, você precisa cuidar da sua nutrição também, cuidar de se nutrir. Não quero ninguém com projeto parado a partir de amanhã.
Porque enquanto o nosso projeto tá parado, as pessoas que a gente poderia estar ajudando estão esperando a gente, tá? Porque a gente veio com esses dons, esses talentos e a gente não tá colocando a serviço. Ó, a Rê tá me lembrando aqui de como identificar os talentos. Então tem uma série de maneiras, tá, Rê? Então a primeira coisa que eu falei, não sei se você pegou o comecinho da live, mas eu disse que talento é algo que é natural pra gente. E até por isso que a gente tem dificuldade de identificar. Porque é tão natural, a gente faz assim que nem percebe, que a gente acha que é bobeira, que é normal. Mas quando a gente começa a prestar atenção, a gente percebe que às vezes a gente tem facilidade, mas a outra pessoa não tem. E coisas que a outra pessoa tem facilidade, a gente não tem, tá? Então, como é que você pode fazer para identificar seus talentos? Então, uma coisa que eu gosto de fazer você pode perguntar às pessoas, né? As pessoas que são próximas a você, pessoas que já trabalharam com você, você pode perguntar mesmo. Você acha que eu sou boa em fazer o quê? Né? Você acha que eu sou boa em quê? E aí bate um papo com essa pessoa, escuta o que ela fala, né? Isso já vai te dar uma referência de, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu faço isso de forma assim tão tranquila, tão boba, nunca tinha pensado nisso. Por exemplo, uma coisa que a minha mãe faz muito bem, eu sempre falo isso pra ela tem uma habilidade, uma facilidade de organização incrível, incrível. Ela consegue pegar uma gaveta que às vezes tá do avesso e fazer as coisas, né, caberem naquela gaveta de uma forma que as coisas ficam organizadas, você consegue encontrar as coisas e onde parecia que não tinha espaço, parece que tá sobrando espaço. Eu não tenho esse talento e parece que é uma coisa assim, de organização, é bobagem. Não é bobagem, né? Então eu falo bastante isso pra ela, que é uma coisa que ela tem facilidade. Enfim, então essas coisas assim, primeiro perguntar às pessoas. Outra coisa, você começar a prestar atenção mesmo, né? Ficar mais ligada, mais atenta. O que você tem facilidade em fazer que as pessoas não fazem? Por exemplo, sei lá, na escola, você lembra o seu tempo de escola, né? Sempre tem gente que a professora perguntava, a pessoa se oferecia pra ir lá na frente e falar. Eu nunca era essa pessoa, né? Eu era tímida, eu nunca era essa pessoa. Mas quando era para escrever, as matérias que eram de escrever, história, redação, todas as matérias que eram de escrever, eu ia super bem. E as pessoas me perguntavam, nossa, mas como é que você consegue? Eu tirei 10 numa prova de legislação trabalhista aqui nos Estados Unidos, que era uma prova 100% escrita. Eu nem falava inglês direito, eu escutava bem, mas eu não me comunicava bem. E eu fui a primeira da classe, passei até na frente das americanas por essa minha habilidade de interpretar e transformar em palavras. Então começa a olhar para sua infância, começa a olhar, perguntar para as pessoas, lembrar quando você era criança, as coisas que você brincava, o que você era boa em fazer, tá? Outra coisa, sabe uma coisa que impede a gente de identificar os nossos talentos? É a comparação. Quando a gente se compara, mas isso todo mundo faz. Quem não faz isso? Isso daí todo mundo sabe. Arrumar uma gaveta, todo mundo arruma. Não. Arrumar uma gaveta desse jeito que eu tô falando, não é todo mundo que arruma. Tá? Então começa a se valorizar, a valorizar também os seus talentos, a valorizar as coisas que você faz. Outra coisa que ajuda bastante, começa a prestar atenção quando tá acontecendo alguma situação, né? E as pessoas vêm até você. As pessoas chegam até você por que razão? Por que motivo? Eu, por exemplo, eu sempre fui a ouvinte da minha família. Quando eu mudei para os Estados Unidos, tinha gente que me ligava aqui para contar os problemas. E aí, às vezes eu conversava com uma outra pessoa, você ficou sabendo que aconteceu tal situação com fulana? Eu tô sabendo, fulana já me contou. Então, o pessoal achando que eu tava fora do que tava acontecendo, mas por muito tempo eu sabia até antes das pessoas de lá saberem, porque eu sempre tive essa facilidade de escuta, de conexão, de ajudar as pessoas a terem mais clareza, né? Quando as pessoas estão num momento muito difícil, eu tô perdida, não me vejo, não sei o que eu faço,
Então eu tenho essa calma, a escuta empática. E isso, antes de eu trabalhar com isso, já acontecia. Tá? Então começa a prestar atenção nisso também. E por fim, uma dica que eu posso te dar é: o que você faz, né? Olha para sua rotina, o que você faz que você não vê o tempo passar. Tem gente que trabalha com, sei lá, finanças e adora cozinhar. E quando tá cozinhando, nem vê o tempo passar. Então, o que é a culinária para você? É um momento de criação? É um momento de conexão? O que significa essa atividade para você? Começa a perceber quais talentos e habilidades você tá aplicando naquilo. Bom, gente, se vocês não têm nenhuma dúvida, espero que vocês tenham gostado. Que vocês coloquem esse projeto de vocês no mundo. Que vocês não se sintam mais paralisadas por questão de não saber qual é o propósito de vocês, e que vocês não deixem de pensar na conexão, na remuneração, na parte financeira que envolve essa questão do propósito quando a gente está falando de negócios, tá? Tenham sim essa mentalidade de resultado, essa mentalidade estratégica. Que bom que vocês gostaram. Muito obrigada, então. Muito obrigada a todas vocês. Fico feliz. E para você que assiste pelo YouTube, venha participar da live ao vivo no Instagram todas as quintas-feiras à noite, tá? Eu vou deixar o link aqui para você me acompanhar também pelo Instagram. E se você ainda não segue o canal, aproveita e se inscreve e já ativa as notificações do sininho para ficar por dentro sempre que um vídeo novo for ao ar. Muito obrigada e até a próxima semana. Tchau!